Nós estamos aqui numa situação de tripla tensão. E uma tensão que não se resolve de forma aristotélica, com a ideia do bom senso e do caminho, do equilíbrio e do meio termo. Não é mesmo essa perspectiva que nos pode resolver o problema. As três tensões são um cada vez maior consumo. Sim, consumimos mais água. O segundo fator de tensão é que temos cada vez menos água. O último ano hidrológico foi parcialmente uma exceção, mas dos últimos 20 anos, menos 20% de água, quase que a um ritmo linear de menos 1% em cada ano. Sabemos que a linearidade não tem aqui um papel muito relevante, mas é o que tem acontecido. E no último ano, tendo, segundo os dados da APA, que são obviamente corretos, salvo erro, choveu 114% por comparação com a média no país, mas com uma enorme desigualdade territorial. Vou dizer um absurdo, mas sei que me percebem, o Rio Tejo, que é obviamente um vale, parece funcionar quase como uma cordilheira, que faz com que chova a norte e não chova a sul. Dizerem aos meus pais, que moram no Porto, que há seca no Algarve depois de um inverno e de uma primavera até num verão como este, isso é para o meu pai o exemplo maior da fake news, porque ele vê chover quase todos os dias. Este foi, de facto, um ano em que choveu muito cá em cima. E o terceiro fator de tensão é percebermos que, chovendo menos e consumindo mais, a água não é só nossa. A água é definitivamente dos ecossistemas. Aliás, água e território quer dizer isso mesmo. A água é dos ecossistemas numa dupla perspectiva. Na perspectiva, se quiserem, deles mesmos, a água é vida. Mas pergunto, se entenderem o que diz um salgueiro, ele também diz que a água é vida. E se entenderem o que diz um amieiro, ele dirá que a água é vida. E se entenderem o que diz um freixo, ele dirá que a água é vida. E, portanto, a água é definitivamente dos ecossistemas. E mais do que isso, nós, espécie humana, de facto, não nos conseguimos salvar se esses ecossistemas não estiverem equilibrados. Dito de outra forma, no mundo em que o planeta só tivesse homens e mulheres, animais para nós comermos e também legumes e outras verduras que nos fazem falta, morríamos todos num instante. Não podemos mesmo olhar para a água numa perspectiva exclusivamente antropocêntrica. E aqui, eu que sou do Porto, eu que sei dizer muitos palavrões, há um que é pior do que todos os outros e que peço à Teresa que nunca diga à minha mãe que eu disse em público, que é a palavra transvase. Vou tentar não repetir, porque juro que devo estar corado só de ter dito uma coisa dessas em público. É inimaginável que alguém pense que a água pode ser gerida como é gerida a nossa despensa ou os livros nas prateleiras lá em casa. Não peçam um engenheiro civil para dizer que a natureza é perfeita. Se a natureza fosse perfeita, eu não andava aqui a fazer nada profissionalmente. Mas a natureza é, de facto, perfeita nas suas quantidades. A noção do just fit cabe mesmo em cada ecossistema. Um ecossistema não tem nada a mais, um ecossistema não tem nada a menos. E, por isso, a água que está nesses ecossistemas, neste caso, num enorme conjunto de ecossistemas que geograficamente corresponde a uma bacia hidrográfica, é mesmo a que ela deve ter. Falar em adaptação, como também Inês Andrade falou, eu direi que a negação mais evidente da adaptação são mesmo os transvases. Se adaptação quer dizer vivermos com os recursos que temos, se adaptação quer dizer reforçar a resiliência dos territórios, nomeadamente a fenómenos extremos como aqueles que aqui também foram retratados e que todos acompanhámos, que aconteceram tragicamente em Valência a semana passada, temos mesmo de saber respeitar estas quantidades. E por isso é que eu acho que a grande aposta tem que ser na procura. A grande aposta tem que ser mesmo na redução dos consumos, onde isso for possível, e, sobretudo, numa muito maior eficiência. Numa muito maior eficiência. Sim, há coisas que podem mesmo ser mudadas. Um seja, por exemplo, temos culturas agrícolas adaptadas ao território. Ou então perceber-se que a água é um fator económico para a criação de um valor, que é o valor de um bem alimentar, e tem que ser paga ao preço que ela custa. E quem não conseguir, fora daquilo que são os limites de subsistência, não pode fazer aquela cultura. Tem de fazer outra.
tenho mesmo de mudar de vida, como acontece inúmeras vezes, e não sei porque é que há aqui um setor que parece, isto dentro de uma igreja tem outro significado, parece nariz de santo, isto é, parece ser aquilo em que não se pode mexer. E acreditem que eu estou profundamente convencido que o papel da ciência é absolutamente determinante para tentar compor esta tripla tensão, ou esta tensão gerada por estes três vetores. E quando ouço um elevado responsável político, a semana passada, a dizer que é urgente, por necessidade, retirar a água das barragens do Norte, que estão cheias dela e até podem rebentar para levar para o Sul, isto é a negação de tudo. E é também, naturalmente, a negação da ciência. Sim, esta espécie esquisita que é a nossa criou um conjunto de necessidades muito diferentes das outras espécies. É verdade. Somos muito mais, somos mais de 8 mil milhões, vivemos em grandes cidades e, portanto, isso obriga a logística e infraestruturas e investimentos muito grandes e, portanto, porque não acho que tenhamos menos direito à água do que as outras espécies, acho que devemos fazer no nosso país, e com isto concluo, um esforço muito grande para, pelo menos, não termos menos água. Não termos menos água. E quando ela cai menos do céu, soluções como a dessalinização, que são sempre muito caras. O exemplo do Algarve é muito evidente. Apesar do CAPEX mais de metade ser a 100% financiado, estamos a falar de um valor de metro cúbico de água estimado a 90 cêntimos o metro cúbico, com a energia a 15 euros o megawatt-hora, que é o chamado preço porreirinho. Portanto, continuará sempre a ser uma solução muito cara. Sim, a reutilização das águas residuais é absolutamente essencial. Sim, a construção de novas infraestruturas, como, por exemplo, a captação no Pomarão. O Algarve não precisa nada de mais de uma barragem. O Algarve precisa ter água nas barragens que tem. O problema do Algarve não é o problema de falta de barragens. É o problema de ter várias barragens que estão menos de meia cheias. Portanto, ponha-se lá água nestas mesmas barragens. Em resumo, não ao desperdício. Em resumo, sim à ciência na forma como nos pode ajudar a resolver esta tripla tensão e nunca tenham uma visão da água como se ela fosse só da gente e pudéssemos dispor dela como muito bem entendemos, porque simplesmente não podemos. Se o fizermos, a espécie mais inteligente do planeta, pelo menos a que tem um cérebro maior, será afinal burra e estará a contribuir para a sua extinção. Muito obrigado.